Hello there, this is your teacher Branca Jandira. Today we're talking about the alphabet, consonants and vowels. The music you normally learn at school, A, B, C, D, E, F, G, does not help for speaking because they are just images, pictures, drawings. O alfabeto que se aprende com A, B, C, D, E, F, G são só letras. Você aprende com sons. Alguns sons de letras são iguais aos nomes das letras. Explico já já a diferença. Mas para alfabetizar, você pode colocar na parede os desenhos dos alfabetos, mas a criança vai lidar com sons. Como nós somos latinos e pronunciamos algumas letras em lugares diferentes dos nativos de língua inglesa, e nem todos os sons ingleses são emitidos na nossa língua portuguesa, nós temos que fazer um pequeno estudo. Então, nós temos aqui o P brasileiro de parente, o P em inglês, parent. Eu junto um pouquinho os lábios, isso, e é uma explosão nos meus lábios. P, p, pot, pat. Olha o B de bola e o bus. O T é a letra mais difícil para os latinos, porque ele tem uma forma que só é pronunciada nas Américas quando ele está em sílabas fortes, ou no começo da palavra, como a palavra Todd, todinho, Todd, Ted, etc. O D, vamos deixar como no português, mas também nós temos um problema, que algumas vezes o som de D vira R, e o T também. K, infelizmente, entrou no nosso alfabeto, porque nós temos sistemas de medidas e letras e nomes maiúsculos com K, mas não faz parte da maioria das nossas palavras portuguesas. A palavra G tem dois sons, como no Brasil, como G de garoto, como G de guitar, mas tem também o som mais suave, como J, como giraffe, giraffe. Mas não tem o som de G. O G não tem o som de G. O som da palavra G, de gelo, geladeira, é esse aqui, é o S. É a letra S, em algumas ocasiões. Então, vamos ver a forma geral e depois estudamos as formas específicas. Repeat after me. P, P, pizza. B, B, ball. T, T, toddy. D, dog, D, dog, D, dog. K, ketchup. K, ketchup. Ok. G, gate. G, gate. Sun, star. Zipper, zipper. Aqui nós temos o dígrafo SH, então no caso não é apenas uma letra. O dígrafo são duas letras e um som, como na palavra navio. Ship, ship. E o som de J, que é representado aqui por esse número 3, vem na palavra tesouro. Treasure, treasure, treasure. Detalhe, nenhuma palavra terminada com E é pronunciado em inglês a letra E. É chamado do E silencioso, quando ele está absolutamente no final. Não é, nem conhece, você vai pronunciar aqui, ó, treasure, treasure,
Treasure, mas eu ainda não entrei na pronúncia de palavras, estamos com os sons. Então, aqui, nós vamos para o cheese. Cheese, cheese, que é o queijo. Então, aqui nós temos o j, jar, que é a palavra pote. Jar. Fish. Van. Aqui estão os T's com som de three, think, mas também temos o som de feather, que quer dizer pena, e tem palavras mais fáceis para nós, que é this, that, those. Então, nós temos o som de three e three. Não tem esses sons na nossa língua. Como se fosse asma, não vem da boca. Não falem hello, isso aqui não é R. Hello, não. Hat, alguns nem falam a letra H. Hat. M é igual no começo da palavra, mas não no final. A palavra também termina em M em português, a gente fala também. Nós também temos os nossos problemas. Map. Então, eu vou dar pausa aqui e vou substituir pelo alfabeto com... Para que vocês memorizem, eu peço que o aluno, todos os meus alunos, memorizem as mesmas palavras, porque quando der um branco, a gente fala a palavra, vem na mesma hora, é mais rápido. E depois eu vou aumentando significativamente na alfabetização, várias palavras com a, ba, ca, da. Então, aqui nós temos o alfabeto. Esse desenho chama-se A, B, B, C, D, E, F. Você não usa a letra F para falar futebol. Você não fala futebol. Você não usa a palavra F para falar fish, peixe. Você não fala fish. Não. Você usa o som da letra, o som desse desenho. A, apple, ball, cat, the dog, elephant, egg, f, fish, football, goat, guitar, hat, igloo, j, jelly, k, key, ketchup, k, uh, Laura, leaf, é monkey, monkey. Muffin é o bolinho de caneca, tipo, mais ou menos parecido com cupcake. Cupcake tem os feitinhos a mais. Esse aqui é o muffin, é também fone de ouvido, aquele abafador aqui. Monkey, nose. Nose, terminado em E. Não pronuncia nenhuma palavra terminada em E. Então, aqui fica nose. Para que serve o E, então, teacher? Tem explicação gramatical, mas eu vou dar como falo para as crianças. O E, ele é mágico, ele esconde dentro da vogalzinha antes dele e enche a vogalzinha antes. Então, ao invés de nó, de ó, de octopus, de óculos, ele vai virar nose. E o S com som de Z, ó, nose. Octopus, octopus. Pig, pizza. Quá, quá, quá.
Queen, o K, geralmente ele tem um guarda, a rainha tem um guarda, e o guarda é a letra U, tá? Que toma conta do castelo da rainha. Então, aqui, ó, com Q-U, ó. Ian, no final, Queen. Queen. Aqui do lado, eu não fecho, ó. Queen. Pronuncia com lá em cima, ó, na estradinha da boca, ó. Queen. Toda palavra começada com R em inglês, o som é de re e não de re. O nome da letra, re, ou R. Aqui é robot, robot, robot. Sun, sun, sol. Esse animal aqui, eu acho que é o leão marinho, é o seal. É um marinho desses aí. Seal ou a foca. Procura aí no Google. Também tem que saber tudo, não. Esqueci, é formato. Sua obrigação também, faço a parte. Seal, esse bichinho maravilhoso aqui, a foca. Cadê a foca? Quer ver a foca ficar feliz? É colocar uma bola no seu nariz? Desculpa, mas essa gravação também é para criança. Então, nós temos sun, temos a palavra estrela, star, T, Todd, T, tiger, 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 a, a, o som talvez mais diferente, porque nós temos o quando a palavra umbrella é muito difícil para o brasileiro. A gente vai falar daqui a pouco por quê. Umbrella, umbrella. Vulcano. Veste, igual em português. A letra W, ao contrário do que muitos pensam, não tem só de V. Não é? Se escreve Vilma com W, não é Vilma, é Wilma. Washington, é U. Então, o Wagon, lembre-se de Volkswagen. Então, aqui o Wagon é essa coisa que amarra no carro, na bicicleta, sei lá em quê. E eu prefiro a palavra whale, eu trabalho com a palavra baleia. Aprendam, ensinem a palavra W. Whale. Aqui nós temos X-ray, o nome da letra é X, e o som é X, X, X. X-ray. O Y tem 3 sons em inglês. Tem som de I, tem som de Y e tem som de 2 sons. Então, no caso aqui, é o I de ioiô. I, ioiô. Ioiô. Zipper. Dê uma pausa, estudem várias vezes até vocês dominarem este alfabeto. E agora eu vou compartilhar com vocês as vogais, que é o centro das nossas conversações. Quase todas as palavras têm vogais. Muitas palavras. Tem palavra, por exemplo, a, que quer dizer um ou uma. É uma palavra, e uma letrinha só, e a vogal. Você não tem uma consoante que seja uma palavra. Vamos pensando. Isso chama-se consciência de sons. Primeiro, vocês vão memorizar os sons curtos. Vocês vão entender que tem o som do alfabeto. O nome da letra é A, B, C, D, E, F, G. Não é o que a gente está estudando. O nome da letra é A, E, I, O, E, U. A, table. E, he, I, sight. O, go. E unicórnio, e universo. Mas esses não são o que a gente está estudando agora. São short, que são os curtos. Então, vocês vão memorizar as figuras. A, apple. É, elephant. E, igloo. O, octopus. Octopus. Olha o U aqui, ó. Não é pus, é pus. Octopus. A, umbrella.
Como é difícil para as crianças, elas confundem muito, que elas também estão sendo alfabetizadas em português. Então, para elas, eu falo a, elas falam apple, elefante. Vocês agora, elas continuam. E, iglu, o, octopus, a, umbrella. Elas não esquecem. Por quê? Porque elas memorizaram juntos. Se você está dando aula para uma criança inglesa, ou americana, ou australiana, e a criança sabe falar, você não precisa trabalhar com as figuras, só com as letras, que nosso objetivo é letrar. E depois, separadamente, em outra aula, eu vou dar para vocês a diferença de. Vou compartilhar aqui, ó. De novo, vocês estão vendo aqui, ó, os sons curtos. Aqui está mostrando a meia-lua. Quando você estiver estudando, vou ensinar você, quando chegar em palavras grandes ou palavrões, para você aprender quando é a ou ei, você vai ficar em dúvida. Então, o que, que eu faço? Quando é o nome da letra, eu coloco um traço reto, como eu vou mostrar para vocês. Então, esse aqui continua sendo, ó, esse som aqui é do som curto que eu acabei de ensinar. A, apple, a, elefante, e, iglu, e, insect, o, octopus, a, umbrella. Então, vocês estão vendo que em várias terminologias, é quase a mesma letra para as crianças do mundo todo. Então, para as crianças, eu dou isso aqui, ó, o tracinho na leitura. Para os adultos, já faço outra coisa. Então, esse semicírculo, esse O cortado no meio aqui, é para vogais que eu acabei de ensinar de sons curtos. Ó. A, E, O, A. Quando você estiver esquecendo o que pronuncia a letra U do som curto de umbrella, você fala assim, ó. Deixa a boca descansada, língua descansada na boca e fala, ah, ah, bus, umbrella, put, ah, ah. Quando eu estou ensinando a diferença para as crianças de sons curtos, de sons longos, quando o A vira ei, eu coloco aqui ó, um tracinho reto. Essa aqui eu não uso, é o acorn. Na verdade, aqui tem, na Beira-Rio, tem um som de, chama bolota. A pronúncia é acorn. One moment. Então, aqui o A vira A, como table. Então, eu coloco, quando eu ensino palavras de uma sílaba, agora vamos para 2 e 3 sílabas com as crianças essa semana. Então, aqui, ó, para não ser A de apple, elas não têm que memorizar. A partir de agora, elas usam uma colinha, uma folha. E verificam uma folha. Olha o desenhozinho reto aqui, ó, como na palavra skate. Então, aqui não é A de apple, é A. O E aqui tem som de I, como na palavra pés, ou como na palavra ri. Ele, ri, ri, i. O I aqui pode ser I, como na palavra I love you, I like you, I. Aqui o O, ele é longo porque ele tem som de OU, como assim, ó, como na palavra voo em português. Isso aqui é o alfabeto internacional. Então, esses sons têm semelhança em todas as línguas faladas. Semelhantes, não exatamente iguais. Então, eu vou falar voo. São 2 letrinhas. O, U, voo. É o som da palavra I go to Rio. Eu vou para o Rio de Janeiro. Rio. Go. Ou. E não O. E o U pode ter vários sons, lamento.
Você tem o U de IU, aí é U. Você tem o U de Universal. Esse som aqui, ó, são duas letras. IU. Escreve assim, ó. Universal. Universal. Então, eu marco as letras longas com traços longos e as letras curtas com O cortado pela metade, não existe acento aqui. Existe em inglês, mas não interessa o nome. Então, tem aqui, ó, acorn, table, baby, e aqui para as crianças eu dou como é que é o som em português, porque som é universal. I. Então, aqui eu dou várias palavras com I, que quer dizer I, ok? Como no caso de I love you. E nós temos também aqui, incompleto, porque duas consoantes com sons de vogal. Nós temos a letra Y, de ioiô, que tem o som de I. E temos também a letra Y de Y. Por quê? Então, a letra Y aí tem som de Y, que é o nome da letra. Esse aqui é só uma introdução e a gente vai aprender realmente nas leituras, ok? Então, fica aí, a partir do momento que você tiver uma dúvida, como, por exemplo, a palavra... One moment. Okay, let's see this example here. Pinguinhos de chocolate. A palavra chips são coisinhas tipo salgadinhos feitos de isopor e bastante veneno, que a gente gosta muito, né? Então, e a palavra chocolate. É uma palavra que a gente vê mais as pessoas trocando, falando de uma forma diferente. Só tem uma forma de falar essa palavra. Latite, mas tem palavras que têm mais de uma forma, sim. Nós falamos quando uma coisa é simpática, boa, agradável em português, nós usamos a palavra nice. Nice. Então, a regra é o seguinte: toda palavra terminada em E, quando eu falo todos, eu falo assim 90%, não existe toda em línguas, nem em português. É nice. Então, vamos falar. Toda palavra terminada em E, ele é silencioso, ele é mágico, ele esconde. É o escondidinho. Ele escondeu onde? Na sílaba anterior. Então, ao invés de falar nice, como está escrito, ou id, glu, a gente fala nice. Nice. E não conta como sílaba nice. Não pode pronunciar, tá errado. She's very nice. Não, não existe. She's very nice. She's very nice. Ela é muito legal. She's very nice. Então, aqui na palavra, a maioria das palavras polissílabas, a maioria delas, elas são proparoxítonas. Ah, não sabe? Volta no seu livro de segunda série lá para saber o que é oxítona, paroxítona e proparoxítona. Estamos falando de força, tonicidade. Qual a parte da palavra que tem acento? Mas, Tite, mas você falou que não tem acento em inglês? Não, não tem acento escrito, mas tem acento falado. E toda palavra tem uma parte que é mais forte. Então, vamos lá. Você conta o número de sílabas, geralmente, pelo número de vogais. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4. São 4 vogais, 4 sílabas. Nananina, não. Inglês não é uma língua silábica. Não se faz igual abacate. Chocolate. Não funciona em inglês. Então, você tem que saber algumas regrinhas ou pegadinhas. Ah, não vou decorar a regra. Não precisa. Você aprende uma, por aquela você aprende 10. Então, no caso aqui, o O tem que ser estudado separadamente. O O é uma vogalzinha que tem uns probleminhos. Mas vamos resolver aqui a palavra chocolate. O E, falei para vocês, não é pronunciado. Se ele não é pronunciado, ele está escondido para cá. Ele escondeu em alguma vogal.
e não conta. Se o E não conta, vamos revisar? Quantas sílabas nós temos? Se ele não conta, não conta. Então, nós temos aqui 1, 2, 3. Você tem que falar chocolate em 3 partes. E não chocolate, como eu escuto em maioria, infelizmente, até de alguns colegas. E não é variado que eu saiba, tá? Então, a sílaba mais forte é marcada no dicionário por um tracinho que nós chamamos de apóstrofe. Ele vem aqui, ó, antes da sílaba mais forte. Quando tiver em dúvida, check on Google, write the word, type the word, and look for this apóstrofe. A sílaba depois do apóstrofe é a sílaba mais forte. Então, a sílaba mais forte é aqui, cho. Então, ela é mais tônica. Em inglês é chamado de stress. Qual que é o stress? É o cho. Cho. Não é cho, é cho. Então, ela vem aqui, ó. Se ela é a sílaba mais forte da palavra, você não pode usar ei, porque ei, você não pode falar leite aqui, porque ei é uma sílaba longa, e a sílaba tem que ser uma forte e as outras menos fortes. Então, você não pode falar chocolate. Chocolate, não tem 4 sílabas. Chocolate, não tem. Então, você falar chocolate, chocolate, chocolate. Então, aqui, se essa sílaba sobe, a sílaba de baixo desce. Assim que funciona, é um truque tão fácil que quase ninguém nos ensina na faculdade ou na escola. Hoje em dia, não sei. Então, aqui, ó, chocolate, chocolate chips. These are chocolate chips. Chocolate chips. Chocolate. Então, o E não, ele não entrou para anterior. Chocolate, ele pulou para cá. E isso aqui não é mais o mais importante. Você tem uma palavra aqui dentro, quer dizer late, atrasado. A gente vai brincar de achar palavras dentro de palavras. Aqui, choco, choco, tá? Como isso aqui é feito de cocoa, que é o material que faz o chocolate. Chocolate. Então, existem formas de se aprender palavrões, sim. É só ter algumas dicas e com isso você tomar confiança na sua pronúncia. Ok? This is all for now. Thank you. Bye bye. Have a nice day.